Olha só que roça de quiabo maravilhosa. Que coisa linda. Todo verdinho, todo sadio. Daqui a poucos dias vai estar numa produção extraordinária. Se você quer aprender a trabalhar com quiabo, só é ficar até o final e você vai saber tudo que é necessário para você ter uma roça de quiabo tão bonita quanto essa, ou até mais bonita ainda. Sejam bem-vindos ao canal Falcão do Campo. Meu nome é Eduardo e eu vou estar trazendo para você hoje um passo a passo de como você vai estar fazendo uma plantação de quiabo e tendo bastante sucesso. Primeiramente, quero começar falando sobre o quiabo em si. Olha, o quiabo ele é uma planta que tem bastante aceitação no nosso mercado, praticamente em todo o país. Na culinária ele é bastante utilizado, então é muito difícil você morar em um local que não exista uma demanda pelo quiabo. Então ele se torna uma ótima opção para você estar trabalhando, porque sempre vai ter mercado para você estar vendendo ele, ok? Bem, para você estar iniciando uma plantação de quiabo ou de qualquer outra coisa e estar tendo sucesso, primeiramente o preparo do solo. O preparo do solo, você vai estar fazendo o gradeamento, né? Tá arando ele, seja utilizando animal para arar ou maquinário. E se você fizer uma análise de solo, para você poder dar uma nutrição mais adequada à lavoura que você vai estar plantando, no caso do quiabo, ela é uma planta que gosta de solos bastante férteis, com boa disponibilidade de matéria orgânica. E se o solo é bem vigoroso, a sua plantação de quiabo produz absurdos. Então é importante você estar fazendo uma análise de solo, ok? A utilização de cama de frango, esterco bovino para estar fazendo a adubação de fundação também é muito interessante. É uma boa fonte de nutrição para o seu solo. E também, se você não tiver disponibilidade de produtos como esterco bovino ou cama de frango curtido, você pode estar utilizando a adubação mineral também, utilizando adubos fosfatados, né, com bastante fósforo, que é para o desenvolvimento das raízes, assim como o 6,24,12 ou adubos equivalentes que têm uma boa disponibilidade de fósforo para a sua planta, ok? Se você tem uma terra que tem uma susceptibilidade para alagar, você diga, nossa, Eduardo, a minha terra aqui, eu tenho um baixio aqui que é uma terra bem fértil, uma terra muito boa, mas tem a possibilidade de alagar. É ruim para o quiabo. Olha pessoal, se alagar ele morre, é ruim. Mas existe alternativa. Aqui na minha área existe a possibilidade de alagamento também. Mas como você pode observar, a plantação de quiabo está linda. Por quê? Aqui eu utilizei a fazer o lombamento da terra. Você lombando a terra, você faz uma boa drenagem do solo. Dessa maneira, a sua planta não vai estar sofrendo com excesso de água. Os lombos você pode estar fazendo manualmente, pode estar fazendo usando arado com animal ou trator. E esses lombos possuem na razão de 30 centímetros de altura, é o suficiente para manter o solo com a umidade adequada, ok? Você me pergunta, eu devo fazer esse plantio irrigado ou sem irrigação? Olha, se você não tiver como irrigar e você começar a fazer seu plantio no princípio das chuvas, você vai conseguir tirar quiabo por muito tempo também. Mas se você tiver água e puder colocar um sistema de gotejamento ou sistema equivalente, é melhor que você assim faça. Pois como o quiabo produz durante muitos meses,
você vai ter a possibilidade de estar produzindo quiabo por bem mais tempo do que você está plantando apenas na época chuvosa, ok? Sobre o espaçamento. O espaçamento utilizado aqui na minha região de Lagedo, né, Pernambuco, a gente costuma plantar entre 40 e 50 centímetros entre as plantas e 1,20 m a 1,5 m entre as linhas. E também só costumo deixar um pé por cova, para que não haja competição na mesma cova, porque assim, se você deixar 3, 4 plantas na mesma cova, elas vão competir entre elas, uma vai se desenvolver mais, outra menos, aí vai existir uma perca de nutriente, de água, e o vigor vegetativo não vai ser o máximo daquela planta. Já como vocês podem observar aqui, que é apenas uma planta por cova, o vigor vegetativo é máximo. Então existe uma aproveitação melhor do nutriente, a planta pode se desenvolver mais e produzir uma quantidade muito melhor de quiabo, ok? O plantio, você pode estar fazendo o plantio direto, de 3 a 4 sementes por cova, e depois, quando as plantas apresentar um tamanho de cerca de 15 a 20 centímetros, você está fazendo o raleio deixando apenas um pé. Como também você pode estar fazendo esse plantio utilizando a produção de mudas em bandejas, ou copinhos, saquinho. E você está fazendo o transplante delas também com 15 a 20 centímetros de tamanho. É importante que você mude quando elas possuírem, ou ralear ou mudar, quando elas possuírem um tamanho equivalente a esse que estou falando, porque as plantas são mais resistentes e já vai ter um bom enraizamento. E caso você faça isso quando elas são muito jovens, de mudar muito jovem, ralear muito jovens, existe alguns tipos de praga no solo, como a rosca, por exemplo, que pode vir a estar cortando sua plantinha por ela ser muito sensível ainda, e você acabar depois tendo que replantar, né? Então, se você deixar ela crescer até um certo tamanho, se torna mais interessante para você estar fazendo isso, ok? Sobre a questão do controle das pragas, eu não costumo utilizar produtos químicos, só utilizo produtos químicos em último recurso. Eu não gosto de trabalhar com venenos, tanto pela questão da saúde minha, das pessoas que vão consumir os meus produtos, que eu vou estar produzindo, como também pela fertilidade do solo. Eu posso vir a utilizar apenas no último recurso, caso exista alguma circunstância adversa, da qual a maneira que eu utilizo não seja eficiente. Aí, para não perder a plantação, eu posso vir utilizar, mas eu minimizo ao máximo possível a utilização de produtos químicos. O controle do mato, eu não uso herbicida, eu utilizo a enxada mesmo. Só posso vir usar herbicida um dia, se caso por alguma circunstância eu tiver impossibilidade de limpar. Mas eu prefiro limpar porque aera o solo, dá mais fertilidade e promove a saúde e a sanidade do solo, né? Também dos micro-organismos que existem no solo, que não são afetados, consequentemente dá mais vigor e saúde à lavoura do quiabo, ou qualquer outra lavoura, né? Os produtos que eu utilizo para controle de praga nas folhas são produtos que são industrializados, mas de cunho natural. Por exemplo, Sulfox, que eu adquiri na Shopee, acho que é de uma loja de São Paulo, que você pode estar procurando aí na internet. O Sulfox ele é a base de enxofre de cálcio. Tem efeito repelente, tem efeito de controle de pragas como ácaro, a cochonilha, dentre outros, e é muito eficiente. Eu utilizo na razão de 67 a 70 gramas por cada bomba de 20 litros e só passo cerca de 15 em 15 dias. Não existe necessidade de passar antes desse intervalo. Também utilizo o óleo de nim, que também ainda não utilizei aqui porque não houve necessidade, graças a Deus. Mas também utilizo o óleo de nim, é muito bom. Controla, acho que se não me engano, é mais de 400 tipos de inseto diferentes. É muito bom também, eficiente e acessível. Hoje com a internet todo mundo pode adquirir. E também calda bordaleza.
A calda bordaleza aqui na minha região, eu encontro ela industrializada por nome de sulfoque, de closal. A calda bordaleza, ela é a base, essa que eu adquiri aqui, né, por nome de closal, ela é a base de cobre, enxofre e cálcio, que também tem efeito repelente, protetor e fortificante da planta. Se você não tiver acesso a esses recursos, né, a esses produtos, você vai estar procurando produtos químicos que na sua região com certeza haverá alguém que vai lhe receitar algum para controle das pragas. Mas se você puder adquirir esses pela internet, você vai estar fazendo um bom negócio também, ok? Ou algum equivalente, né? Que dependendo da região, existem produtos de cunho natural que também tem uma boa eficiência, né? Aí você vai procurar o que for mais fácil para você encontrar na sua região. Bem, também se você na adubação de manutenção, após você estar colhendo, você vai estar utilizando adubos, ou você vai estar utilizando o esterco bovino ou a cama de galinha, que são ricos em muitos nutrientes, né, que é essenciais para a planta. Se você não tiver acesso a isso, se você quiser utilizar produtos químicos, adubo mineral mesmo, você vai estar utilizando adubos que tenham bastante nitrogênio e cálcio, que são bastante requeridos pela cultura do quiabo. E a adubação foliar você vai estar fazendo com cálcio e boro. Aqui na minha região existem produtos na razão de 8 de cálcio e 2 de boro, pois cálcio e boro são essenciais para a sanidade da folha da planta e floração e muitas coisas do metabolismo da planta após ela estar produzindo, ok? O início da produção do quiabo. Existe variedade de quiabo que você vai estar colhendo ele entre 55 e 80 dias. Varia um pouco de acordo com a variedade e também o clima da sua região, se é mais quente, mais frio, tem boa disponibilidade de luz ou não. Mas é na razão de 55 a 80 dias. Após se iniciar a colheita, você vai estar fazendo a colheita cerca de 3 vezes por semana. Aqui, por exemplo, segunda, quarta e sexta-feira, que é os dias de colher aqui. Aqui na minha área são cerca de 2.500 metros quadrados. Aqui tem cerca de mais ou menos 2.500 plantas. Quando tiver no auge produtivo, eu estimo que eu vou estar tirando o equivalente a 30 caixas por semana nessa área. Para ser uma área pequena, é uma ótima produtividade, né? Que esse período de colheita, você vai estar fazendo ele até 6 meses, na primeira safra do quiabo. Pois eu descobri que após o quiabo chegar ao vigor máximo dele, produtivo, e já tiver chegando naquela fase que a planta está ficando fraca, está querendo morrer, se você fizer uma poda de 20 centímetros no tronco dele, 20 centímetros em relação ao solo, deixar só aquele toco mesmo, e você der uma adubadinha, ajeitar ele, e ele rebrota todo novamente e produz uma safra tão grande ou até maior do que a primeira, por mais 6 meses. Então você pode estar estendendo o período de colheita até por 1 ano. Por isso que digo que é importante, caso você tenha a possibilidade de fazer o plantio irrigado, pois você vai estar conseguindo produzir ele até 1 ano, de acordo com o seu cuidado, ok? Se você disser para mim, Eduardo, eu quero plantar, mas eu não tenho terra ou eu não tenho água, o que é que eu faço? Bem, você pode estar fazendo uma parceria com alguém que detenha esses recursos, tanto a terra quanto a água, ou então você pode estar arrendando, que você vai ter uma lucratividade melhor do que você está trabalhando de peão, ok? Dessa forma, você vai estar conseguindo ter uma boa renda numa área pequena e vai estar faturando muito melhor do que você ser apenas um funcionário, ok? A caixa de quiabo aqui na minha região varia entre 25 e 60 reais. Aí numa área pequena como essa que eu estou falando aqui, se você tratar dele bem, para você ter uma produção média de 30 caixas, quando ele estiver produzindo muito bem, se você
pegar de 30, 40 reais a caixa, você vai estar ganhando em cerca de 900 a 1.200 reais por semana. É uma lucratividade muito boa. Os custos de produção, se você trabalhar na sua lavoura e não contratar pessoas para fazer esse trabalho, você não vai estar gastando praticamente nada, porque para adubar uma área como essa aqui depois de estar produzindo, um saco de adubo de 25 quilos é suficiente para você estar adubando ele por um mês. E se você não pagar a ninguém, tanto para fazer a limpa como a colheita, e você ter a possibilidade de fazer tudo isso, o seu gasto é irrisório. Você vai estar gastando mais com a questão do gotejamento em si, da aração, do preparo do solo, do que para adubação de manutenção e o processo da colheita. E sobre o sistema de gotejamento, em breve eu vou estar fazendo um vídeo de como montar um sistema de gotejamento muito mais barato do que um sistema de gotejamento convencional utilizando cano. Eu utilizo mangueira de 1 polegada e reduz os custos em 70% a 80%. Aí você pode estar fazendo um gotejamento muito barato. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo aqui no canal. Peço a você que se inscreva para ser notificado quando aparecer novos vídeos. E em breve eu estarei fazendo um vídeo sobre esse sistema de gotejamento alternativo para quem tem pequenas propriedades e de baixo custo e de uma funcionalidade excelente, ok? Que é o que eu utilizo aqui. E aí, pessoal, a conclusão é de que a lavoura do quiabo é interessante, é uma possibilidade de ter uma boa renda. E para você que tem uma pequena propriedade e você quer ter uma renda mais estável, produzindo no campo, então eu acho que seja uma excelente opção. Se você gostou do vídeo, se as informações lhe foram úteis, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e em breve eu estarei colocando mais vídeos sobre outros tipos de lavoura. Eu também produzo aqui e dicas importantes sobre gotejamento, coisas voltadas para o homem do campo, a agricultura. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.